Boa noite, igreja. Boa noite. Seja todos muito bem-vindo, né? Na casa do nosso Deus, mais uma quarta-feira, para a gente poder agradecer o nome desse Pai maravilhoso. Pai maravilhoso, querido e amado, que toda a honra e todo louvor, Senhor, seja dado a Ti. Obrigada por mais um dia que Tu nos concede. Obrigada por a oportunidade de estar aqui na Tua casa, para louvar, para orar, fazer tudo a Tua vontade, Senhor. Porque é para isso que nós estamos aqui. Abençoe cada família representada, aqueles que estão a caminho, que eles possam chegar aqui a tempo de poder sair daqui preenchido do Teu poder e do Teu amor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Escondi Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi e quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Um pouco mais. Sabia que nós louvando ao Senhor, eu li sobre isso, que cria em nós uma endorfina. Sabe o que é endorfina? É o hormônio do prazer, né? Por isso que a gente deve sempre cantar ao Senhor, principalmente aqui na igreja, né? Tem muita gente que canta em casa, também é bom. Cantar na igreja junto com todo mundo é muito bom mesmo. Vamos colocarmos em pé e cantarmos o hino Mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento alas vem soprar, sem hesitar,
mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Deus Pai, te agradecemos imensamente, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Derramado suas bênçãos também sobre cada família, derramado suas bênçãos sobre a tua igreja de uma forma mundial. Temos a certeza que o Senhor está atento a tudo que acontece nesse mundo. Toda a opressão, toda a dificuldade, todos os problemas. E temos a certeza que o Senhor está ansioso também para vir nos resgatar, vir nos buscar, nos tirar desse lugar. Amém. Para morarmos eternamente com Jesus. Por favor, Deus. Ó Pai, venha sentir prazer em nós, Senhor, porque estamos fazendo de coração para a tua honra e para a tua glória. Cada palavra que será feita aqui, falada, cada expressão, cada pensamento, que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nessa quarta-feira nós escolhemos para trazer até os teus pés os nossos anseios, nossas dificuldades e também as nossas alegrias em agradecimento. Temos a certeza que o Senhor já sabe de tudo que será pedido, falado, agradecido neste local, mas o Senhor quer que nós externemos esses nossos anseios. Por isso viemos aqui publicamente para relatar, Senhor, esperando de Ti a Tua graça e a Tua misericórdia, que se faça a Tua vontade em nós. Logo mais ouviremos a Tua palavra através da irmã Júlia, que o Senhor derrame sobre ela o Espírito Santo e a nós que ouvimos também. Amém. Perdoa, Senhor, se temos falhado contra Ti. Faça-nos fortes, faça-nos corajosos. Te pedimos essas bênçãos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, vamos fazer uma oração novamente, que oração sempre poder, né? Lá na Bahia a gente costuma dizer que quarta-feira é quarta do poder. Quanto mais oração, mais poder. Pai amado, Pai querido, grandioso Deus que habita no melhor dos céus. Pai, hoje estamos aqui por tua palavra. Que eu não fale por mim, mas que eu fale aquilo que o Senhor colocar no meu coração, inspirado pelo teu Santo Espírito. E todas as pessoas que estão aqui não saiam da mesma forma que entraram, mas saiam renovadas com a tua palavra, com a esperança que Jesus vai voltar. E que a cada dia o Espírito Santo nos acompanhe, nos console. Fica comigo e com todos que estão aqui. E aqueles que também não vieram, o Senhor sabe o porquê. Abençoa cada família que é representada. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar o que vem à mente de vocês quando vocês leem isso aqui, em meio às circunstâncias. Eu tinha um professor que ele colocava uma frase todos os dias, podia ter aula dele 5 dias na semana, todo dia ele colocava uma frase e fazia a gente repetir aquela frase e refletir o que ela falava pra gente. Aí eu quero que vocês reflitam que tem essa frase, em meio às circunstâncias, que é o que Deus faz pela gente. Se a gente for parar para prestar atenção em todos os testemunhos que a gente ouviu aqui, e até aqueles que a gente não ouviu, que às vezes é uma coisa boa, mas que a pessoa ainda não quer compartilhar, ou é uma coisa que ainda está doendo. Eu falo por experiência própria, como eu disse, eu peguei uma pessoa especial ontem. Está doendo aqui, mas hoje eu fui trabalhar, hoje eu vim para cá, e eu tenho esperança em Jesus, que um dia eu vou ver Ele novamente. Então é isso que ainda me mantém de pé. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Atos, no capítulo 16. A gente sabe que a Bíblia se renova a cada dia. E às vezes não basta
nem a gente abrir a Bíblia para falar de Jesus. Com ela na mão, ela já fala por si só. Mas hoje eu vim refletir também em um versículo com vocês, que está lá em Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus te colocou em uma circunstância necessária? Ou melhor, o que é circunstância para você? Porque pode ser uma circunstância boa ou ruim. Algumas pessoas consideram que circunstâncias são coisas ruins. Outras são coisas muito boas que de repente acontecem no nosso dia a dia. Mas pesquisando, esses aqui são os 4 são os principais significados das circunstâncias. Prova que conduz ao conhecimento, condição de tempo, lugar ou modo, causa ou motivo, estado de coisas no momento dado. Então, esse é o significado que o livro dá pra gente, que o Google chega lá e dá pra gente. Mas e pra gente, o que é circunstância? Às vezes é o inimigo que coloca essa circunstância, que a circunstância é ruim. Mas às vezes é Deus. Aquilo que a gente acha que é ruim para a nossa vida, lá para frente a gente vai entender que era Deus livrando a gente de alguma coisa. Essa é uma circunstância boa. Eu já passei por momentos em que eu ficava me perguntando por que isso está acontecendo comigo. Porque eu tive que perder alguém que eu amo tanto, ou porque essa doença tem que me acarretar. Mas lá na frente a gente vai ver que tudo é para a glória de Deus. Assim como Jesus vinha, ele curava, mas ele não falava sobre si, sobre a cura que é através, além de falar através dele, não falava que era só através dele, falava que era para a glória de Deus. E Lázaro morreu para a glória de Deus, porque Jesus ressuscitou ele. E essa imagem aqui, o que vem à mente de vocês? A gente conhece a famosa história desse barco. O barco que nem Deus afundava. Mas que ironia, porque hoje ele está lá no segundo barco. Não pode ser erguido novamente, porque ele vai se destruir. Então ele virou um museu subterrâneo. Mas tem uma história dele que ninguém conhece. Essa daqui é famosa, que foram os tocadores do Titanic. Então os músicos, eles tocaram a última música, que é uma música que eu amo muito, que é Mais Perto Eu Quero Estar. E aí todo mundo conhece essa história. Pode passar. Mas e esse homem aqui, você conhece? Esse homem aqui foi um dos maiores heróis que tiveram lá. Mas a história dele não virou um filme. Virou um livro contado pelo irmão dele. Ele morreu junto com outros que foram lá do naufrágio. Mas ninguém ouviu falar dele. O irmão dele contou e os relatos que estavam lá. Esse homem, ele desistiu do próprio salva-vidas para dar a outra pessoa em meio à água. Ele foi para uma viagem missionária, ele foi chamado para pregar do outro lado e foi nesse barco. E antes de chegar lá, foi o que aconteceu. O barco bateu. Ele tinha 2 filhas, colocou as 2 filhas no bote e ficou lá. Inclusive os músicos que ficou lá, ele ficou lá até os músicos e descendo, ele também foi. Chegou um certo momento em que ele estava submerso na água, ele tirou o colete salva-vida dele e deu para a pessoa que estava do lado dele. E em certo momento ele encontrou um homem. E por isso o nome vem, o herói do Titanic. Por quê? Ninguém conhece a história dele. Mas naquele momento, a onda levou ele 3 vezes. Aí ele se pergunta, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas e quantas circunstâncias ele passou para te aceitar ou negar Jesus? Mas naquele momento, esse versículo aqui, que a gente acabou de ler, foi o versículo que estava na mente dele. Foi o que ele falou. A onda estava levando ele e trouxe ele para perto de um homem. E ele perguntou para o homem, você está salvo? E novamente a onda foi lá e levou. Uma segunda vez, o homem encontrou ele de novo. E ele tornou a perguntar, você está salvo? E a onda levou ele novamente. Na terceira vez que a onda trouxe ele, ele fez a mesma pergunta, você está salvo? E o homem não sabia mais o que responder.
se era não ou sim. Ele falava, não, porque ninguém aqui está salvo. Não tem voz mais, está todo mundo submerso. E Jesus, naquele momento, falou para ele. Esse versículo era o que estava lá, foi a trajetória da vida dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A onda levou ele novamente e ele morreu. Mas aquele cara passou a crer no Senhor Jesus por causa dele. Assim que John Hepp, ele foi levado pela onda, ele disse que demorou 30 minutos, não sabe se foi 2 horas, porque a gente não sabe, não tem noção do tempo, e a gente está ali na água, quando ele está perdido, não tem noção do tempo. E aí ele fala aquele negócio vago, eu não sei quanto tempo demorou, se foi 30 ou foi 2 horas. E aí veio o socorro e ele foi salvo. Quando ele desceu, os repórteres não queriam escutar ele, porque ele estava falando desse homem. E ele acreditava que quem salvou ele naquele momento foi Jesus, através de John Hepp. Mas ninguém conhece essa história. Porque as histórias que cativam hoje as pessoas são histórias que não convêm com a palavra de Deus. Eu me apeguei muito à missão quando eu percebi que eu entrei no Ministério Jovem, não sabia nada. Comecei a prestar atenção como é que os jovens agiam na igreja e aqueles de fora, como é que eles queriam entrar para dentro da igreja. Queria fazer parte da nossa alegria, porque um JA e ficava se perguntando, mas eu preciso participar para fazer parte de vocês? Lá, geralmente, as pessoas olhavam para a gente com preconceito. Ah, mas não pode ir para o evento deles, porque senão eles vão falar para a gente não trabalhar no sábado e para a gente não comer carne de porco. Então, o preconceito deles sobre o sábado e não carne de porco. Mas o maior é que a gente ouve na rua sobre alivários que não comem carne. Não é nem que não come carne de porco, alivários que não comem carne. Então, eu peguei muito amor pelo Ministério Jovem. Quando eu vi que os próprios jovens da igreja também precisavam ser salvos. Também precisavam ouvir a palavra de Deus. E através do Ministério Jovem, eu cheguei no Ministério da Missionária. E quando eu aprendi mais sobre a missão, quando eu fui me aprofundar mais, eu conheci John Hepp. E não foi nenhum pastor que me falou. Porque eu já tinha ouvido falar dos cantores, já tinha ouvido falar sobre ele, mas vagamente antes de ser da igreja. Hoje eu vou fazer 5 anos que eu estou batizada, que eu entrei na igreja. Só que eu já passei por tudo que é igreja. Eu já passei pela assembleia, já passei pela congregação, já passei por igreja que eu falo assim, hoje eu não me sinto bem. E eu me encontrei na Adventista desde novinha. Eu fui para o aventureiro e falava, eu estou louca para vestir com a farda branca. Aí quando eu ia me vestir na farda branca, minha mãe se mudou. E agora eu não consigo nunca. E voltei para a igreja adventista durante a pandemia. Minha família, inclusive a minha mãe, ela falava que eu não tinha jeito e que eu não ia passar de um mês na igreja. Que não ia, aí passei de um mês, não vai passar de 3. Passei dos 3. Eu aposto que quando acabar a pandemia, que voltar a festa, ela vai estar lá. E essa era a cena da minha família, mas para honra e glória de Jesus, eu ainda estou na igreja. Amém. Eu sinto o desejo de falar, assim como ele. Ele não era adventista, ele era da igreja batista. Mas ele estava indo pregar em outro lugar. E aonde foi que ele pregou? No meio do mar, gelado. Ele deu a vida por isso. E eu acho que a gente tem que fazer mais por Jesus. Ele levou muito a sério o fato de ele falar de Jesus até o último suspiro. Porque foi até o último suspiro. E perguntar para você está salvo hoje? Se a pessoa que você acha mais santa no mundo, e perguntar, olhando nos seus olhos, a gente chora, a gente não sabe se está salvo. A gente fala que a gente tem certeza que Jesus nos salvou. E nós estamos caminhando para essa salvação. Mas às vezes, em meio a esse medo de ficar, a gente chora. A gente chora porque sente aquela emoção de eu sei que Jesus me salvou. Mas o que eu tenho feito para eu estar lá? Quais pessoas eu tenho falado de Jesus para eu encontrar ela lá no céu? Eu quero ir para o céu, mas quais pessoas que eu quero que estejam lá no céu comigo? É muito difícil de pregar para a nossa família. É muito difícil pregar para a nossa família, mas nosso testemunho prega por nós mesmos.
o nosso testemunho, a nossa vida. Eu tenho um tio que ele era dono de bar, ele era alcoólatra. E assim, ele zombava da igreja. Hoje ele demorou 3 anos para se batizar. 3 anos. Ele conheceu a igreja bêbado. Ele entrou na igreja adventista bêbado. E zombando ainda sem entender nada, mas nesse dia o Espírito Santo agiu no coração dele. Bêbado ou não, o Espírito Santo é você que vai resgatar. E é isso que a gente tem que fazer. Assim como John Harper, até o último suspiro. Muitas pessoas dizem que não estavam indo para a igreja porque não estavam no povo da igreja. Eu fui nessa igreja, e lá é uma igreja simples, provável. E eu falei assim, a maior Bíblia que o mundo lê é a gente. Porque o mundo não lê a Bíblia, quem lê a Bíblia é a gente. Mas de acordo com como nós andamos na rua, na casa, na escola, no trabalho, é a Bíblia que eles estão lendo. Porque se a gente se diz cristão e não age, não condiz com aquilo que Jesus está nos ensinando cada dia, o que a Bíblia está nos mostrando cada dia, então a gente só está sendo crente. E crente todo mundo é. A gente não está prestando a volta de Cristo. Eu quero ver meus familiares dentro da igreja, eu quero ver meus familiares principalmente no céu. Eu quero pregar de Jesus. Quero falar que a salvação é para eles também, mas às vezes meus familiares não querem isso. Não querem me ouvir ou desprezam quando vem da própria família. É mais fácil ouvir as pessoas de fora. E aí eu prego com minha família, mas ao mesmo tempo eu lembro de fora. Por isso que eu tenho um espírito que ele vai mais para a missão. Porque se eu não posso falar aqui, eu vou para lá. E em qualquer lugar que eu for. Eu não largo os meus princípios. Já recebi proposta de trabalho que falava, mas tem que trabalhar pelo menos meio período, sabe? Eu falei, tá bom, você tem que trabalhar. Porque a minha salvação eu não vou trocar. Porque o que Deus está falando aqui eu não vou trocar. A palavra de homem não me convence. Quando o pastor falava assim, não tem que fazer isso, me mostra na Bíblia, para eu não faço. E assim é, tem gente que realmente é assim, né? Me mostra que eu não faço. Sempre que estava com os pastores, eu gostava de ouvir. Eu tenho um déficit de atenção. Então estava comigo assim, focada em uma coisa, mas eu estava prestando atenção na pregação, mas minha mente ficava rodando. Mas, por incrível que pareça, a pregação de 2 anos atrás eu lembro. Às vezes eu esqueço, porque o déficit faz isso, ele esquece. Ele apaga o da memória que você nem sabe por quê. E aí, 2 anos depois eu lembro. Eu lembro que meu primeiro pastor ele falava assim, eu quero fazer um combinado com a igreja, vamos deixar a Bíblia aberta até o final. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente pega a Bíblia, abre, lê o versículo e fecha. Bota do lado do canto. Muitos deles faz isso. Ou então fica olhando o horário toda hora. Quando o pregador pega o microfone, ele nem pega o microfone, está olhando a hora. Para ver qual hora que vai embora. Aí o povo fala, por que a igreja é mais cheia? Tem coisa que tal igreja tem que a gente não tem. Porque se eles começam às 7 e terminam às 10. Por quê? Porque eles se sentem alegres na presença de Jesus. Amém. Porque eles querem passar mais tempo. E quando eles saem da igreja, a gente sente falta. Eu acho que o dia mais demorado para chegar é a quarta-feira, porque eu gosto da quarta-feira. Então eu fico esperando. Quando chega quarta-feira, eu falo assim, tomara que eu não perca o ônibus. Mas eu vou. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, porque quer usar as circunstâncias para mudar você. E aqui está um exemplo. Pedro foi pescando, a mulher samaritana foi no poço, Zaqueu em uma árvore e a mulher adúltera, prestes a ser apedrejada. A Nenê está na beira do colapso. Eu tive ansiedade, mesmo que na igreja eu tive ansiedade, eu tenho ansiedade. Mas ao mesmo tempo que eu tinha ansiedade, eu me apegava mais ainda com Deus. Me apegava mais ainda com Jesus. Porque se Jesus permitiu que eu passasse por isso agora, porque tinha uma coisa maior lá na frente. Então, a circunstância que Deus nos faz passar, tudo que a gente enfrentou até aqui, mas a gente ainda está aqui, está firme, é a certeza que o Espírito Santo está agindo em cada um de nós. O verdadeiro espírito missionário, de Ellen White. Há trabalho para cada um de nós na vinha do Senhor. Não devemos buscar para nós a posição que nos permita fluir o máximo, ou ter o maior ganho. A verdadeira religião é isenta de egoísmo. O espírito missionário é um espírito de sacrifício. Devemos trabalhar onde quer que seja e em toda parte, ao máximo de nossa capacidade pela causa do resto.
Eu acho que fala sobre ser missionário, mas não é apenas ser missionário. Eu trouxe isso aqui para mostrar que a gente é missionário mesmo sem ser invitado. Porque, por mais que eu seja ligada à missão, a maior missão da gente é falar sobre Jesus. A maior missão, a cada dia, a cada despertar, é entregar a nossa vida a Jesus. Teve um momento em que eu orei. Lá aconteceu uma situação comigo que eu quase ia sendo atingida por um caco de vidro de janela assim, bem grosso. E aí de manhã eu orei, eu não sei o que foi, eu senti a vontade de orar intensamente. Eu passei quase uma hora orando, sem entender por quê. Eu chorei, falei com Deus, não entendia por quê. Eu estudava às 7 horas da manhã. E isso foi das 5 horas da manhã até as 6 horas. Quando eu cheguei no colégio, eu sentei na cadeira e eu senti um incômodo muito grande. Eu não gosto de sair da sala de aula quando o professor está falando. E aí a professora falando, e eu senti um incômodo, como se tudo no meu corpo doesse e pedisse para mim sair daquele lugar. E eu não entendi por quê. Eu não gosto, eu odeio sair quando tinha assim, estava passando um assunto, porque eu sei que eu preciso estudar. E aí a professora falando, e quanto mais ela ia falando, meus amigos perguntando, eu não sabia nada que ela estava falando comigo, passando do meu lado, falando, tu tá bem? E eu ficava lá, com aquele incômodo de querer sair. No momento que eu levantei da cadeira, que eu botei o pé para fora, aí eu saí, coisa de 2 passos, era o banheiro. Eu cheguei na frente do banheiro, uma bola atingiu o vidro que estava em cima da minha cabeça. E quando eu entrei na sala, todo mundo da escola começou a falar, atingiu Júlia. Eu falei, nem eu estava na sala. Quando eu cheguei na sala, a única cadeira e a única mesa que estava com caco de vidro era minha. Não tinha ao redor. Aquele caco de vidro bem grosso estava em cima da minha cadeira, em cima da minha mesa. Só tinha ao redor aquele caco bem fininho. E eu fiquei perguntando a Deus por quê. Naquele dia eu tive a certeza que eu estava no lugar certo. Que eu entreguei a vida a Jesus no momento certo. Foi logo após a pandemia, eu me batei na pandemia de 2021. Logo após a pandemia que voltou às aulas, que aconteceu isso. E eu ficava me perguntando. Eu falei aos irmãos, ele falou assim, mas só tem explicação, foi Jesus. Foi o Espírito Santo que me incomodou para sair daquele lugar. E hoje eu sinto o Espírito Santo de uma forma muito diferente. Eu digo que é diferente, porque quando eu sinto vontade de falar que algo que não é meu, eu fico mais na minha, que é mais tímida. Mas às vezes eu sinto muita vontade de falar sobre Jesus, meu coração fica acelerado. Aqui no PG eu fui falar, dar um comentário mesmo assim, meu coração ficava bem acelerado. Eu falava, eu posso estar com uma ou duas pessoas, por mais conhecida que elas forem, o Espírito Santo me incomodar, o coração começa a acelerar. E aí eu também senti o efeito reverso disso. Eu estava na faculdade, lá na Bahia, e começava uma discussão sobre religião. O Espírito Santo me pediu para me retirar daquele lugar de uma forma muito diferente. Porque se ele acelera o coração, ele travou na hora. Porque começava parecendo que o batimento cardíaco tinha diminuído. Eu senti um incômodo muito grande, eu senti falta de ar perto deles. Era algo que eu falava assim, sai daí. E no momento em que eu falei assim, eu estou indo embora, falei para todo mundo, estou indo embora, eu continuava lá discutindo. Quando eu saí do portão da faculdade, começou a voltar tudo normal. Era o Espírito Santo pedindo para mim não palpitar, porque era uma conversa sobre religião, sobre beber vinho no bebê, que a minha igreja era muito isso, muito aquilo, só atacando a minha igreja. E foi no momento que eu me defendi, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim, não, fecha tua boca, porque tem 10 contra 1. Tem 20 contra 1, não dá. E era assim, umas 4 15 pessoas, todo mundo falando. Mas atacando diretamente a minha religião. O Espírito Santo falou assim, esse ambiente não te pertence. E a partir daquele dia, eu não andei mais com aquelas pessoas. Porque eu entendi que não era aquilo que o Espírito Santo queria para mim, estava querendo me mostrar. Mas como não estava sendo claro o suficiente, ele teve que ir mais além. Ele teve que parar tudo, acalmar meu coração para dizer assim, não é o teu lugar aí. E é isso que acontece, a circunstância de Deus. Precisou acontecer uma coisa ruim para eu entender que era a mão de Deus na minha vida. Às vezes, eu lamento muito pelas pessoas que eu perdi. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que Deus queria que acontecesse aquilo. Que
que Deus permitiu e que muitas pessoas que eu perdi, muitas coisas que aconteceram comigo foi para me fortalecer na fé. Eu sempre tive comigo que Deus estava comigo em qualquer momento. Quando eu me sinto preocupada, a primeira coisa que eu faço é orar. Eu oro muito. Tem um irmão que fala assim, mas oração sem Bíblia não dá. Mas tem que ler a Bíblia antes de orar. Assim, mas se eu estiver preocupada, a melhor forma de você chegar para Deus é na oração. Se eu estiver ansiosa, se eu tiver com alguma decisão para tomar, é através da oração. Porque Deus vai dar a resposta. Aqui nós pedimos oração para eu pregar e ele botou no mesmo dia. A oração foi rápida demais. Já foi atendida. Mas graças a Deus eu estou muito feliz, porque a última vez que eu preguei foi no ano passado, no início do ano passado, tem um ano. Então eu me sinto muito feliz, também agradeço a vocês que estão ouvindo e agradeço pelo convite. Eu posso ouvir mais vezes e das próximas poder falar um pouco da missão, falar um pouco do meu testemunho, que aqui só foi um pouquinho daquilo que eu passei. Essa daqui é de um autor que ele não é identificado, por isso está dado de Ribeiro, mas ele não é nem um livro. Posso futuramente não ser conhecido pelos meus filhos e até ser esquecido por todos, e ninguém nunca ter ouvido falar da minha história, mas antes ser esquecido pelos homens do que nunca ser lembrado por Deus. Então possamos falar sempre de Jesus, da volta dele. E a música que tocou no meu coração hoje, eu não sei como, o testemunho de vocês tem tudo a ver com a música que tocou no meu coração. Então, além de me ouvir falar, ainda vão me ouvir desafinar um pouquinho. Amém. Lento você enfrentou um cenário repleto de dor. Descarregada, respondeu o céu e a esperança. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não
ouvimos um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que cada pessoa aqui seja preenchida com o Teu Santo Espírito, com a presença de Jesus, e que sempre possamos testemunhar o quão grande é o amor de Jesus. Fica com cada um aqui, leva cada um em segurança para casa. Protege-nos, protege nossas famílias das artimanhas que o inimigo tem tramado contra nós. Que o Senhor possa estar curando as doenças, enviando os Teus anjos e tocando o coração de cada um, daqueles que se afastaram, daqueles que mesmo dentro da igreja ainda estão com o coração distante. Que cada um possa chegar mais perto de Ti, a tempo da grande volta de Jesus, e que possamos a cada dia apressar a volta de Jesus para acabar com todo o sofrimento dessa terra. Por favor, cada um de nós, te pedimos e desde já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Todos um feliz restante de semana. A irmã Júlia está à porta despedindo da igreja. E que Deus abençoe cada um.